Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá, né? Vamos pra uma live super gostosa. Faz um tempo, umas 2 semanas que eu não venho fazer live pra vocês. Faz umas 2 semanas que a gente não faz a nossa live tão tradicional, né? Nosso podcast do Comer Emocional. E eu tava com saudade já de estar aqui de manhã, né? Eu gosto muito de fazer live de manhã. Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que gostam de fazer live de manhã. Sejam bem-vindas. Vocês estão me ouvindo bem? Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Bem-vinda, bem-vindos. Tudo bem por aí? Gente, apesar de fazer bastante tempo que eu não faço live, eu preparei. Hoje é 1º de novembro, né? Eu preparei uma coisa muito especial. Preparei, assim, uma série. A gente já teve séries no passado. Não sei quem acompanhou a série Princípios. A gente já teve a série Desvendando os Transtornos Alimentares. A gente já teve outras séries aqui. E eu gosto muito de trazer séries, porque as séries a gente pode aprofundar. Então, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Essa série, né, nesse momento aqui, a gente vai começar, né, 1º de novembro, a gente vai começar uma série chamada As 16 Leis da Vida Plena. E o que quer dizer isso? Quer dizer que nós vamos falar de algumas coisas que eu acredito que sejam, assim, primordiais para quem quer mudar de vida, quem quer ter uma vida diferente. Isso não é simplesmente para pessoas que querem só resolver o comer emocional e a compulsão alimentar, claro que também para elas, mas para pessoas que querem ter uma vida mais saudável, que querem ter uma vida diferente. Então, uma vida leve, né? Uma vida plena. E a gente vai falar muito aqui de corpo, de alimentação, mas a gente também vai falar de mentalidade, a gente vai falar de estilo de vida, que são coisas muito, 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 muito importantes. Então, se você caiu aqui e não me conhece, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Priscila Leitner, eu sou especialista em comportamento e transtornos alimentares. E o episódio de hoje, a gente vai falar de um tema muito, muito, muito importante, que é direção. Você sabe que a gente tá em novembro, né? E novembro, gente, já é fim de ano, né? Quem que viu o ano passar? Né? Geralmente a gente tem essa impressão de que o ano tá passando muito rápido, que as coisas estão andando muito rápido. E chega o final do ano, geralmente as pessoas começam a olhar para trás, elas começam a falar assim: puxa vida, eu me comprometi a fazer mudanças na minha vida e eu não consegui fazer. Tem até aqueles memes, né? Eu prometi que ia perder 10 quilos esse ano, agora só faltam 15, né? Então, aquelas brincadeiras que as pessoas às vezes até fazem, né? Porque brasileiros gostamos nós de fazer memes e de tirar sarro, mas tem um lado muito real que é: no fim do ano, muitas vezes as pessoas começam a questionar muito do que aconteceu ou começam a ficar muito ansiosas porque elas ainda não fizeram as coisas que queriam fazer ou ainda não fizeram transformações que queriam, né, que se comprometeram a fazer. E o fim do ano acaba vindo com muita tensão, até a própria proximidade do verão, das férias, né? Especialmente para pessoas que têm problemas com o corpo, com a comida, elas começam a ficar assim, às vezes muito focadas, né? Ou assim, muito desesperadas, precisando resolver, precisando emagrecer, precisando mudar de vida, precisando se transformar, né? E elas começam a falar assim: o que eu fiz desse meu ano, né? O que aconteceu nesse ano? E meu Deus, não consegui fazer o que eu me comprometi a fazer. A Thaís está falando bem isso, muita cobrança. Sim, as pessoas acabam chegando neste momento e se cobram. E, claro, esse fim de ano está sendo até mais intenso ainda, né? Com mais coisas fora do nosso controle, né? A gente acabou de passar por uma eleição. A gente teve aí, né, o país com muita divisão, com muitas questões, muitas pessoas inseguras. Ou seja, esse final do ano está ainda mais ansiogênico, digamos assim, né? Ainda mais intenso para algumas pessoas. E por isso mesmo, né? Por isso mesmo, que quando a gente fala em transformação, quando a gente fala em estilo de vida, quando a gente fala em melhorar o comer emocional, quando a gente fala em ter uma alimentação diferente, a gente às vezes precisa fazer coisas além do que
geralmente as pessoas costumam fazer, e a gente vai começar, inclusive, essa primeira live da série falando disso, né? Mas até antes da gente começar o nosso tema, essa série de lives, gente, são 16 lives. Eu sei que é um monte de live. eu tenho ciência disso, até porque eu fico pensando assim, meu Deus, eu preciso fazer 16 lives. Mas eu vou fazer porque é o meu comprometimento com vocês aqui, a gente ter essas 16 lives explorando muita coisa. Eu fiz quase um download, vocês sabem que eu gosto de sistematizar as coisas, mas eu fiz quase um download daqui de pontos que eu acredito que são muito importantes. A live Princípios do passado, que foi na metade do ano, foi incrível por isso, que foi exatamente os princípios, né, do comer emocional. Quem quiser assistir as lives Princípios, são 10 lives, tá? Elas estão no Spotify, elas estão aqui no Instagram, elas estão no YouTube, né? Em algum momento você pode procurar elas. Mas essas 16 lives, gente, elas vão ser 16 dias, sim, 16 dias, vai ser uma live por dia, em que a gente vai falar de como ter uma vida diferente, como transformar a sua vida. E além disso, novembro tem uma coisa muito especial, que a gente vai ter um evento gratuito, que é aquele que eu faço de vez em quando, já faz um tempo que eu não faço, e esse evento vai ser um evento de uma aula só. Tá? Vai ser uma aula só, vai ser um desafio, mas vai ser uma aula de 2 horas, talvez mais, no dia 9 de novembro. Eu vou colocar depois aqui na minha bio o link para vocês se inscreverem. Vai ser uma aula fechada, gratuita, que vai ser um desafio do comer emocional também. Tá? Então isso vai ser uma coisa super legal que eu vou trazer para vocês dia 9 de novembro. Não adianta correr porque eu não coloquei o link ainda, eu tô colocando em primeira mão aqui para vocês, tá? Quem já participou de um evento gratuito meu aqui, coloca aqui, né? E vocês estavam até ansiosas, né? Algumas pessoas me mandaram mensagem, não vai ter desafio. Doutora Pri, o desafio. Mas esse desafio vai ser diferente, porque a gente, na verdade, já começou ele. São 16 lives, mais uma super aula que vai acontecer dia 9 de novembro. E essa super aula vai precisar que você se inscreva, que vão ser só para pessoas que estão inscritas e que vão estar num desafio, porque vai ter uma tarefa, enfim. Aquele jeitinho meu aí de tentar ajudar vocês a já colocar mudanças em prática na vida de vocês. Legal? Então esses foram os recadinhos, e essas 16 lives que começam hoje vão estar disponíveis também no Spotify para quem gosta de escutar lá como podcast. Então, o que eu quis trazer nessa primeira aula, né? Nessa primeira live das 16 leis da vida plena? Eu acredito que uma das coisas que faz muita diferença, gente, é direção. Por isso que o tema da primeira aula é direção. Essa live de hoje vamos falar de direção. E o que quer dizer direção, gente? O que quer dizer direção? Eu acho que as pessoas, às vezes, elas confundem um pouco o que é direção. Quando a gente diz, você tem que ter uma direção, você tem que ter um norte, as pessoas às vezes confundem, as pessoas às vezes ficam assim, tipo, né? Então tá bom, doutora Pri, o meu objetivo é perder os 15 quilos que eu ganhei aí ao longo desses anos. Essa é a minha direção. E isso geralmente está errado, e é por isso que ela não consegue atingir esse objetivo. Né? Então eu vou falar algumas verdades hoje para vocês, talvez nem todo mundo consiga compreender, mas eu acho que as lives aqui também têm como objetivo construir consciência. Então vamos lá. Quando a pessoa tem um comer emocional, ela tem uma compulsão alimentar, ou ela tem, como que eu posso dizer? Ela tem peso para perder, ela quer emagrecer, ela quer mudar de vida, ela não quer mais perder o controle, né, com a comida, ela quer ter hábitos saudáveis. Quando ela decide fazer isso, geralmente, o que ela faz, né? O que ela faz? Coloca aqui pra mim. O que vocês fazem quando vocês querem emagrecer ou querem, enfim, melhorar do comer emocional? Geralmente, a maior parte das pessoas, ela vai dizer assim, então tá bom, então a partir de segunda-feira, a partir de amanhã ou a partir de agora, eu vou comer menos, eu vou me exercitar, eu vou colocar aqui na minha agenda uns lembretes. As pessoas acabam fazendo movimentos
e elas acabam traçando esses objetivos, né? Elas acabam fazendo isso de uma forma, como que eu posso dizer, radical. Isso, a Thaís está colocando aqui, radical. Não só radical, Thaís, mas às vezes elas acabam olhando só para aquilo, né? Ela começa a querer se transformar, mas ela fala assim, não, então tá bom, então eu vou mudar a forma com que eu me alimento. Algumas ficam radicais, outras reduzem coisas, a Mariane tá colocando, tira tudo, né? Então a partir de hoje eu não como mais doce, eu não como mais fritura, eu não como mais carboidrato, eu vou tirar a lactose. Tem os doidos que tiram a lactose, depois arruma problema intestinal, né? Não tem tolerância nenhuma, foi o comportamento alimentar dela que gerou problema gastrointestinal. Ela começa a retirar coisas, né? Isso é super comum. Isso mesmo, Mariana. As pessoas tiram coisas, né? As pessoas fazem aquelas mudanças muito radicais. E não só isso. O foco dela está em tirar, em comer menos, em tirar aquilo, né? Tirar aquilo da vida dela. E por que a maior parte das pessoas, vamos pensar junto comigo, por que a maior parte das pessoas que traça lá metas no fim do ano da vida dela, e às vezes não é só sobre corpo e comida, tá? Por que isso acontece? Porque o mesmo funcionamento com a comida acontece em outras áreas da vida dessa pessoa. Mesmo que algumas pessoas cheguem para mim e falem assim, não, doutora Pri, a única área que eu tenho problema é a comida, porque o resto eu tenho boa autoestima no trabalho, eu vou bem em algumas coisas. Mas se a gente vai olhar, algumas coisas a gente encontra ali também de radicalizações, de movimentos mais impulsivos. Eu vou explicar isso para vocês. A Thaís está comentando, a partir de agora só como ovo e vou fazer 2 horas de exercício por dia. Muitas pessoas, né, Thaís, já fizeram isso. E por mais que você pense que com a comida é diferente, ou a comida você tem mais descontrole do que outras áreas da sua vida, e que em outras áreas talvez você consiga chegar nos teus objetivos, ainda assim eu vou mostrar que tem desequilíbrio, porque senão o problema alimentar não estava aí, né? Senão a relação com a comida não estava do jeito que está. Então, quando uma pessoa tem um problema emocional com a comida, um comer emocional, compulsão, ou ela tem um outro transtorno alimentar. Eu falo aqui no canal muito de comer emocional e de compulsão alimentar, mas vocês sabem que a gente tem inúmeros outros problemas alimentares que também existem por aí, né, e que eu também trato aqui, né, com os meus tratamentos. Mas a maior parte das pessoas que tá aqui por causa do comer emocional ou da compulsão alimentar, né, a esmagadora maioria. Então ela vai lá e olha para o objetivo de perder peso, ela faz isso que as meninas comentaram aqui, né, ela faz movimentos radicais, ela tira, né, ela se compromete a fazer movimentos que são insustentáveis, e por que ela falha? Né? Por que essa pessoa não consegue manter? Porque às vezes ela tem certeza que fazer exercício é legal, né? Ela gosta às vezes de comer saudável, porque aparentemente ela tem direção, ela quer fazer aquilo, né? Ou seja, o tema de hoje é direção. Então, ela vai lá e diz assim, não, eu quero ter uma vida mais saudável, eu quero comer de uma forma mais equilibrada, eu quero me exercitar. Às vezes a pessoa que tem até um nível maior de consciência, ela diz, eu quero dormir melhor, eu quero cuidar mais da minha saúde. Ela às vezes tem, assim, até um pouco mais de clareza, um pouco mais de consciência de que ela precisa fazer mudanças na vida dela. E ela põe isso como um senso, né? Um lugar que ela quer chegar. E por que ela falha? Vocês já entenderam essa dinâmica? Acho que o primeiro ponto é o do ser radical, de fazer coisas insustentáveis. Mas isso eu falo bastante aqui, não é nem isso o objetivo da live de hoje. Os movimentos que são insustentáveis, aqueles movimentos que são assim,
Ah, então eu vou e vou me exercitar e vou fazer 2 horas de academia, como diz a Thaís ali, né? Vou fazer 2 horas, mas claro, isso acaba ficando insustentável, ela não consegue manter, seja porque é muito intenso, seja porque é muito radical, seja porque, sei lá, ela estava sedentária, né? Ontem eu conversava com um paciente. Até não sei se ele vai passar por essa live aqui hoje, né? Ele tá lá nos Estados Unidos e ele falou, e ele contando pra mim, né, sobre a atividade física que ele tava fazendo. E daí ele me diz assim: não, porque eu tô fazendo, desde que eu comecei com você, né, o tratamento, eu comecei a fazer atividade física todos os dias. E eu tô me sentindo muito cansado, eu tô meio fadigado, tô sentindo que meu corpo não tá se recuperando. E daí eu falei pra ele assim: bom, você ficou alguns anos sem se exercitar direito, né? Ou sem ter uma regularidade, né? Sempre começando e parando, sempre começando e parando. E daí você vem com essa intensidade toda, né? O teu corpo tá assustado, o teu corpo tá dizendo assim: da onde tá vindo isso, né? Porque agora a gente tá todos os dias com uma intensidade muito grande. Então, é comum em pessoas, às vezes, que decidem, né, fazer essas mudanças, promover, ter comportamentos, né, ou fazer movimentos que são muito intensos. Seja muito intenso com a alimentação, seja muito intenso com a atividade física, seja muito intenso, às vezes, até com outras coisas. Tem pessoas que cortam eventos sociais, tem pessoas que dizem assim: doutora Pri, o que eu vou fazer é que eu não vou mais em eventos sociais, eu não vou mais em festa, eu não vou mais beber, eu não vou mais comer, enfim, fast food, eu não vou mais, né? E a pessoa faz esse movimento que é muito intenso. Isso dá um choque no corpo dela, né? Às vezes as pessoas vêm e falam assim pra mim: ai, doutora Pri, o meu problema é o metabolismo, meu metabolismo é muito ruim. E daí eu vou conversar com essa pessoa, né, fazer uma avaliação, e quando eu faço uma avaliação eu olho todo o histórico, né, da pessoa. E daí eu vejo que o comportamento alimentar dessa pessoa foi muito ruim a vida toda. E daí ela diz assim: não, o meu problema é o metabolismo. O pobre do metabolismo é doido. O metabolismo não é um problema às vezes para aquela pessoa. Mas quando eu olho e vejo que o comportamento alimentar da pessoa a vida toda foi muito ruim, eu digo assim: o problema é a tua relação com a comida, né? Não é o metabolismo. Porque claro, existe sim questões metabólicas, mas isso, gente, geralmente é uma desculpa que as pessoas falam assim: ah, então é o meu metabolismo que é lento, então por isso. O outro é magro de ruim, o outro é magro de ruim. Não, gente, isso tem a ver muitas vezes com a forma com que você lida com a comida, a forma com que você alimenta, como você lidou a vida inteira com a comida. Se você acredita que existem pessoas, né, que são magras de ruim, existem pessoas que vieram com o metabolismo estragado, né, eu vou te dizer que a maior parte das pessoas que eu atendo que dizem que tem um metabolismo ruim ou dizem que tem um metabolismo lento, o problema está no comportamento alimentar delas, eu vou dizer assim: olha, é muita gente, é uma galera. Bom dia, meninas que estão chegando, sejam bem-vindas. Então, vamos lá, né? A pessoa tem direção, ela faz esses movimentos assim mais intensos. Deixa eu até ler aqui o que a Mariane comentou, que eu gosto de ler o que vocês comentam, gente. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer live é ler os comentários de vocês e conversar com vocês. Por isso que eu faço live, né? Porque até hoje em dia o povo nem tá fazendo mais tanta live, mas eu amo. A Mariane comentou aqui: tenho consciência de que meu radicalismo é porque quero as coisas para ontem, quando decido. Olha que interessante esse comentário da Mariane. Isso se chama, Mariane, radicalismo e imediatismo, né? Especialmente acontece com pessoas muito ansiosas, né? E eu acho que essa live de hoje, que a gente está falando de direção, eu acho que vai ser um tema assim muito importante. Eu já vou chegar na raiz da questão, Mariane, e talvez caia uma ficha aí que vai fazer barulho, sabe? Eu gosto de que as fichas caiam, sabe? Porque o que acontece? Tem o imediatismo, tem a ansiedade, né? Às vezes a pessoa ganhou 15 quilos, mas, né, ganhou ao longo dos anos, né? Não foi de um dia para o outro, dela chega e fala assim: não, meu objetivo é perder
3 quilos por semana, né? Ou seja, aquela pessoa tem aquela coisa assim super radical, ela quer resolver em uma semana, ela quer resolver o comer emocional rápido, né? E eu não digo que seja demorado, gente. Afinal, o meu tratamento mesmo é um tratamento de 30 dias e tem gente que melhora em 30 dias. Tem gente que melhora em 1 ano, mas tem gente que melhora em 30 dias, né? Então, assim, não quer dizer que seja demorado, mas esse imediatismo, essa ansiedade, esse lugar, ele não é direção. Eu queria mostrar para vocês isso, né? O tema da aula de hoje é direção. Isso não é direção. Focar no peso, retirar alimentos, fazer coisas radicais não é ter direção, porque você está, na verdade, olhando para um resultado, né, que você acredita que seja o melhor para você. E aí eu vou te mostrar algo importante. O objetivo em geral é o peso, né? Às vezes muitas pessoas têm o objetivo, um número lá, né? E eu acho que tá tudo bem você ter um objetivo, você querer perder peso, mas esse lugar de, então, se eu quero perder peso, a pessoa vai pra cabeça, ela vai pra matemática. Então eu tenho que comer menos, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ter um déficit calórico, e aí tem um monte de gente no Instagram ensinando isso, né? E essas pessoas geralmente não entendem nada de comportamento, nada de psicologia, né? Então fica só com aquele déficit calórico na cabeça, e isso não é direção. Por que acontece da pessoa falhar? Porque ela está olhando para o lugar errado, né? E eu vou dar um exemplo completamente nada a ver para vocês, gente. As minhas metáforas, né? As minhas metáforas são ótimas. Eu trouxe um exemplo que não, aparentemente, gente, não tem nada a ver, mas vocês vão me entender. Eu vou dar um exemplo fora da alimentação. Um exemplo que tem a ver com a área do dinheiro. Vamos pensar assim. Vocês já viram pesquisas, né, estudos que mostram que pessoas que ganharam muito dinheiro de repente, assim, aquelas pessoas que ganham na Mega Sena, aquela pessoa que ganhou o BBB, né, os que ganharam o BBB é uma coisa bem interessante também, né, aquelas pessoas que ganharam muito dinheiro rápido. Vocês já viram essas pessoas? E muitas delas, né, diz que mais de 80% das pessoas que ganharam prêmios milionários, mais de 80% das pessoas perderam tudo. Isso é um número muito expressivo. Mais de 80% das pessoas perderam tudo. E você já parou para pensar por quê? Aqui tem um X da questão, gente. É um ponto bem legal para a gente conversar e pensar. Por que a maior parte das pessoas que ganhou rapidamente muito dinheiro, e isso vale também para as pessoas às vezes, que herdaram dinheiro e tal, elas acabam perdendo tudo e às vezes retornando até para as condições anteriores ou até piores do que estavam. E por que isso acontece? Todo mundo quer ser um milionário, né? Se a gente for pensar. Se a gente fosse perguntar aí pela rua, né? 2 perguntas que se você fizesse pela rua, você sempre receberia um sim. Uma é se você quer ser milionário, né? E a outra pergunta que eu já fiz essa pesquisa, inclusive, já contei para vocês aqui, né? Que eu e as minhas alunas a gente fez essa pesquisa, é se você quer emagrecer, né? Quase sempre a resposta vai ser sim, assim, muito difícil você achar alguém que vai te dizer não. Mas por que pessoas que enriqueceram rápido acabaram perdendo isso tudo? Né? Porque é muito dinheiro às vezes, né? É muito dinheiro às vezes. Não é porque a pessoa não tem tantas habilidades, porque isso ela poderia aprender, não é verdade? Mas porque ela, no seu íntimo, ela não se vê como essa pessoa. Ela não tem uma autoimagem dela ser esta pessoa. Fique com essa palavra, autoimagem. Ela não pensa como um milionário. Ela não tem as habilidades que precisam ter. Ela não tem a mentalidade. Ai, doutora Prila, vem você falar de mentalidade. Sim, gente, porque o que salva as pessoas nos meus tratamentos é a mudança de mentalidade. Se você não está aberta para isso, você vai continuar começando e parando tratamentos sem fim. Porque é a mudança de mentalidade. E por que isso acontece, né? Eu peguei um exemplo totalmente fora da alimentação. Porque, apesar de ser uma área muito diferente, aquela pessoa, né, que quer ter uma vida saudável, vamos dizer assim, ela quer ter uma vida saudável, ela quer emagrecer, ela quer fazer isso sem se tornar
uma pessoa saudável. É que nem você querer ser um milionário, ter, né, o dinheiro lá no banco, sem ser essa pessoa. Você vai acabar não se comportando como essa pessoa, você vai acabar não sabendo lidar e você vai acabar retornando ao lugar de origem. Por quê? Porque os nossos movimentos inconscientes existem, os nossos movimentos de mentalidade existem, as nossas crenças são muito fortes na nossa vida. Não é à toa que o meu tratamento fala de crenças desde a primeira semana. Por quê, gente? Porque as crenças norteiam a nossa vida. A pessoa quer ter uma direção na vida, que bom, gente, que legal, né? Vamos fazer sim planos, vamos desejar, vamos criar expectativas, mas o senso de direção não tem que estar alinhado com o peso, não tem que estar alinhado com o emagrecer pura e simplesmente, mas ser essa pessoa, ser essa pessoa. Isso faz sentido para vocês? Coloca aqui, porque senão eu explico melhor. Então, quando a pessoa às vezes quer estar saudável, sem ser uma pessoa saudável, sem querer investir realmente em se transformar, ela acaba fazendo não só movimentos radicais, como vocês comentaram, mas ela acaba usando atalhos, né? Ela acaba fazendo movimentos que não se sustentam e ela não se transforma. Ela, inclusive, não se vê como essa pessoa. Olha que fantástico isso. Ela não se vê. Então, às vezes a pessoa quer perder peso, mas ela não quer ser essa pessoa que é saudável, que tem uma vida equilibrada, que tem um estilo de vida legal, né? Por isso que às vezes a palavra estilo de vida é uma palavra, gente, que as pessoas acreditam que estilo de vida é ser fitness. Mas estilo de vida, eu gosto muito de falar de estilo de vida, né? Eu acho que é uma das coisas que eu estudo e que eu trago bastante aqui, né? Inclusive eu estudo a medicina do estilo de vida, né? Que é uma área diferente aí da medicina, com uma cabeça diferente também. Esperamos que a medicina toda vire uma medicina de estilo de vida um dia, né? Porque boa parte dos problemas de saúde tem a ver com o estilo de vida das pessoas. Os médicos vão lá e falam assim, você tem que mudar o teu estilo de vida, mas não é fácil mudar o estilo de vida, porque as pessoas não estão acostumadas a se transformar e ser uma pessoa diferente. Ela quer ter coisas diferentes na vida dela, mas ela não quer se tornar essa pessoa diferente. Então, que bom que tá fazendo sentido. Porque, gente, se você quer perder peso, mas você não quer se tornar uma pessoa que tem um estilo de vida legal, que tem um equilíbrio na sua vida, né? Que tem uma vida em que cabe este cuidado, que tem tempo para este cuidado, que faz sentido ter isso, né? Se você não se ver como essa pessoa, você não vai manter, você vai retornar aos teus comportamentos antigos, você vai retornar às tuas crenças, a tua mente vai te fazer retornar ao ponto de partida, né? Então, isso é uma coisa muito, muito, muito importante, porque quando eu falo de direção, a direção tem que ser quem eu quero ser, que vida que eu quero ter. E por isso que o caminho é estilo de vida, porque a pessoa às vezes fala assim, não, eu quero perder peso, mas eu quero continuar trabalhando loucamente, eu quero continuar fazendo isso, fazendo aquilo, eu quero continuar saindo, eu quero continuar tendo a vida que eu tenho hoje, mas eu quero só perder peso. E por isso que essas pessoas são seduzidas por suplementos, tratamentos medicamentosos, tratamentos rápidos, tratamentos cirúrgicos, que não vão se manter. É simples, não vão se manter. A nossa mente é muito poderosa, as nossas crenças fazem toda a diferença aqui. Então, essa pessoa acaba sendo seduzida porque, na verdade, ela tem uma resistência interna de fazer mudanças reais na vida dela. Ela tem uma resistência, ela tem uma dificuldade de se abrir para a real transformação. Como diz a Thaís, né? Não vai na origem do problema. Se você se vê como uma pessoa compulsiva, como uma pessoa que não cuida de você, se você tem esse registro de você, se você tem esse registro, por exemplo, de que você tem que trabalhar loucamente, né? A gente vai viver aquilo que a gente acredita. Né? A gente vai viver isso. Uma das crenças que eu mais encontro nas pessoas que eu atendo é que eu preciso me esforçar muito para eu ter as coisas na vida.
Isso é uma crença que está na cabeça de muitas pessoas. E isso vale às vezes para o trabalho, isso às vezes vale para o emagrecimento, isso às vezes vale para relacionamentos. E a pessoa acredita que ela tem que se esforçar muito. E, pasmem, acaba que a vida dela é uma vida de muito esforço. E por que daí ela olha para o lado e fala assim, o outro não faz esforço e tem as coisas fácil. O outro é sortudo. O outro é diferente. O outro é que nem o outro é magro de ruim. Não, isso tem a ver com as crenças, isso tem a ver com a forma com que você se vê. Quer dizer, Priscila, que é só eu me ver de uma outra forma que tudo estará resolvido? Não é tão simples assim, mas gente, essa é a primeira lei. E essa primeira lei, ela vai nortear todas as outras, né? E é por isso que são 16, porque é bastante coisa que a gente tem para tratar aqui. Mas vamos pensar, por isso que eu falo tanto em estilo de vida. Comece hoje a dizer quem você quer ser, mesmo que você ainda não saiba, ou mesmo que você mude de ideia, mas quem é a pessoa que você quer ser. Quem é essa pessoa? E eu vou te garantir que essa pessoa, ela não tem a mesma vida, ela não faz as mesmas escolhas que você faz hoje, ela não se comporta do mesmo jeito que você faz, que você tem hoje na tua vida, os comportamentos, os movimentos. Por quê? Porque aquela pessoa, né, que tem uma vida mais saudável, ela faz escolhas diferentes, ela tem movimentos diferentes na vida dela. E aí, gente, a gente começa a virar uma chavinha aqui, ó. Tem uma chavinha para virar aqui, que é uma chavinha de... Tem coisas na minha vida que se eu quiser ter essa vida, né, mais saudável, essa relação boa com o corpo, talvez essas coisas precisem mudar. Talvez algumas pessoas precisem mudar, talvez alguns comportamentos meus precisem mudar, porque isso faz muita diferença, sim. Aonde eu ponho a minha energia, aonde eu gasto o meu tempo, aonde eu estou, para onde que eu quero ir. Então, isso tudo são coisas muito importantes. Agora, se você tem uma direção, não do peso, não só do emagrecer, mas se você tem uma direção da pessoa que você quer se tornar, da vida que você quer ter, você precisa agora traçar esse caminho. E daí isso a gente chama de processo, né? Eu sei que os imediatistas, como diz a Mariane, estava falando há pouco, né? Os imediatistas, eles às vezes querem para ontem, eles querem se materializar, né? Eles querem ter 1 milhão na conta amanhã. E o que acontece? Se ela tiver 1 milhão na conta amanhã, ela vai pôr tudo a perder, porque ela não é essa pessoa ainda. Por que pessoas que às vezes vão lá e fazem cirurgias, retornam o peso, ou tomam medicações, às vezes que fazem uma bagunça inteira no corpo, deixam o corpo todo atrapalhado pro resto da vida, acabam retornando o peso? Porque ela ainda não é essa pessoa. Ela ainda não é essa pessoa. Quando eu trabalhava com cirurgia bariátrica no HC, alguns anos atrás, já faz alguns bons anos atrás, uns 5 anos atrás, eu fiquei 5 anos no HC lá e eu falava isso para as pessoas lá. Vocês precisam fazer mudanças já. Porque a transformação, ela vai precisar correr atrás, porque o emagrecimento vai vir e se você não se tornar essa pessoa, você vai retomar todo o peso, né? Por quê? Porque não existe uma mudança que seja só de fora para dentro, né? Não existe isso. E se houver, se alguém te dá 1 milhão lá, se alguém te dá esse dinheiro, a tendência maior, mais de 80%, é de que isso não se mantenha na sua vida. Por quê? Porque você ainda não é essa pessoa. Quer dizer que você não pode se tornar essa pessoa? Super pode, tanto é que tem aí uma quantidade de pessoas que constroem carreiras, que constroem, né, uma vida legal com esse dinheiro que apareceu, né? Elas conseguem prosperar aí, mas elas se transformaram. Algo transformou ali, gente. Isso é muito importante da gente olhar. Então, se você se transforma, se você a partir de hoje assume a direção da transformação na pessoa que você quer ser e a tua direção está sendo em transformar a tua autoimagem, lembra que eu falei dessa palavrinha? Que você está comprometida a ser uma pessoa diferente, não só emagrecer, não só melhorar da compulsão alimentar, não só comer diferente, mas você quer ser esta pessoa, você quer se tornar essa pessoa, você começa a transformar a tua autoimagem. E isso é o fator
decisivo para que você tenha reais mudanças na sua vida. E claro, você vai ter que tomar atitudes, mas daí eu deixo para as próximas lives a gente ir falando de outras atitudes. A aula também do dia 9, a gente vai falar de como fazer a saída do comer emocional, tá? Eu acho que um dos pontos muito importantes dessa super aula do dia 9, gente, porque eu acho que vai ser uma aula de mais de 2 horas de duração, preparem a pipoca, porque vai ser uma aula longa. Eu vou falar para vocês como sair do comer emocional. Mas o comer emocional, gente, ele é uma partezinha. Ele é um pedacinho só da sua vida. A alimentação é um pedacinho só. Eu sei que algumas pessoas, quando têm compulsão, quando têm um transtorno alimentar, elas têm um hiperfoco nisso e parece que isso domina muito a vida delas. Mas a verdade é que mesmo que isso pareça super dominante na sua vida hoje, porque você tem um hiperfoco ou porque isso é um problema muito sério já para você, ainda assim, isso é só uma partezinha, você é muito mais do que a sua alimentação, né? Então isso é uma coisa muito, muito, muito importante. E o outro ponto aqui, pra gente fechar a questão da direção, gente, é a direção em quem eu quero ser. Vocês entenderam essa parte? É a direção em quem eu quero ser. E tem uma coisa muito importante aqui, que é assumir a responsabilidade. Assumir a responsabilidade sobre o seu momento atual. O que acaba acontecendo? A pessoa fala assim, eu quero ter uma vida mais saudável, doutora Pri, eu quero isso, eu tenho isso pra mim, eu acredito que é isso que eu quero mesmo do fundo do meu coração. Mas daí ela fica assim, mas a minha família não colabora, o meu metabolismo, eu tenho um trabalho que me estressa muito e que eu não tenho tempo às vezes, eu chego em casa muito cansada, daí eu fico assistindo série. A pessoa fica naquela coisa de se desculpar, de arrumar um culpado, né? De colocar a culpa em algo que está fora. Então, assim, se hoje tem coisas na sua vida e que você não tá feliz, tá tudo bem, você é capaz de mudar, eu tenho certeza. Eu já vi pessoas transformarem a sua vida assim, do 8 pro 80, transformarem muito a sua vida, mudarem muito. Você é capaz de mudar a sua vida, eu acredito na mudança sim. Quer dizer que é fácil? Quer dizer que é um processo. Não é nem fácil nem difícil, é um processo e ele é trabalhoso. E este processo é um processo de transformação. Mas o primeiro passo, vamos dizer que o primeiro passo é a direção e a autorresponsabilidade. Então, assumir a direção em quem você quer se tornar, que é o ponto da live de hoje, e assumir a responsabilidade. Porque se você não olhar no espelho e aceitar que a vida que você tem hoje, por mais que tenha muitas coisas externas envolvidas, tem a ver com as suas escolhas, tem a ver com o teu estilo de vida hoje. Se você não parte daí, se você não assume isso, fica muito difícil fazer uma transformação real. Então, o seu objetivo tem que estar em quem você quer se tornar, essa a direção, mas com muita responsabilidade. Sem ficar dizendo, a culpa é do fulano, a culpa é do meu marido, a culpa é dos meus filhos, a culpa é disso, a culpa é daquilo, porque isso só te coloca no lugar de vítima e te deixa passiva em qualquer processo de mudança. E quando a pessoa está passiva num movimento de mudança, ela vai ficar no mesmo lugar, né? Ou ela vai fazer esses movimentos que não se sustentam. Legal? Gente, essa é só a primeira live das 16 leis da vida plena. O tema de hoje foi direção. Vai ficar gravado sim, Elisângela querida. O tema de hoje foi direção. Direção é muito importante. É um primeiro passo, digamos assim. Mas eu posso garantir para vocês que além de direção a gente tem outros 15 pontos que eu separei e construí com muito carinho. Tá aqui, né? Meus 16 scripts estão aqui prontinhos já para eu trazer para vocês todo esse conteúdo. Então compartilha com quem vocês conhecem, né? Manda para alguém, convida alguém para estar aqui, porque vai ser muito, muito, muito importante a gente trilhar essas 16 lives e o super aulão do dia 9 de novembro. É novembro, é fim de ano, tá na hora de você colocar o foco em você e encontrar esse senso de direção. Não precisa esperar janeiro, não precisa esperar na segunda-feira, né? Você pode começar já, né? Amanhã eu me alimento melhor.
Não, gente, isso daí é uma desculpa que muita gente fica na cabeça, né? Um jeito de funcionar que não resolve, né? Segunda-feira eu começo, amanhã eu faço. Não, ó, janeiro agora eu vou fazer um propósito que eu vou mudar. Não, gente, pode ser hoje, dia 1º de novembro. E nem precisava ser dia 1º, podia ser dia 3, entende? Não precisa ser segunda-feira, dia 1º. Janeiro, não precisa ser, você pode conseguir fazer essas mudanças já. Deixa eu ler aqui o que a Kali tá falando. Oi, Kali, conheço uma pessoa que fez bariátrica e agora não está a emagrecer como devia. No hospital restringiram mais a alimentação, mas o problema deve estar fora da alimentação. Falta trabalhar outras mudanças. Olha, Kali, eu vou te dizer que a pessoa que faz bariátrica, quando ela se prepara, quando ela abraça a transformação, a bariátrica pode ser muito legal, pode ser incrível. Quer dizer que eu recomendo para todo mundo bariátrica? Não. Mas quando ela faz mudanças, né, isso que você está levantando, e essas mudanças, elas são mais profundas, elas são reais, elas são baseadas nisso, tudo que eu trago aqui no canal para vocês, pode ser muito legal. Mas a tendência maior é que se ela não faz essas mudanças, ela vai continuar tendo uma relação ruim com a comida. E eu acredito, gente, de verdade, que a pessoa que faz a bariátrica e ela não se transforma em outros aspectos, ela vai ter uma vida com mais dificuldade. A gente recentemente fez uma pesquisa aqui no IPCAC, em que a gente avaliou a qualidade de vida no pós-bari. E isso tem piorado muito ao longo dos anos, porque vocês sabem que eu pesquiso bariátrica há muitos anos, né? Desde a minha pesquisa de doutorado. Então, a qualidade de vida tem piorado, justamente porque se emagrece, mas não se transforma, né? Por isso que o senso de direção é muito, muito, muito importante. Então, gente, obrigada pela live de hoje. A Thaís está falando muito bom, conteúdo maravilhoso, feito com carinho. Isso faz toda a diferença. Um beijo, Thaís. A Ana tá falando, todo mundo deveria ver essa aula. Obrigada, Ana. Então, gente, vai ficar gravado sim, vai pro Spotify sim. E se você conhecer alguém que precisa dessa informação, compartilha. Me ajuda a deixar esse mundo melhor. E vem comigo nas outras 16, tá, gente? Pra quem não entendeu, são 16 dias seguidos de live, ok? Esse é um compromisso meu. Novembro vai ser muito especial pra mim. Dia 9 de novembro tem o super aulão. Eu logo vou liberar o link pra vocês se inscreverem, estarem comigo no desafio do Comer Emocional intensivo. Vai ser uma aula só super intensiva, vai ser muito legal. Já coloca na agenda, dia 9 de novembro, às 19 horas. Tá bom? Super beijinho e eu vejo vocês amanhã. Amanhã tem live. Segunda lei da vida plena. Combinado? Tchau, tchau.